Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma oportunidade nesta feita para mais uma pré-aula. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Louvar a Deus também pela vida dos nossos comentaristas. E neste trimestre abençoado, o professor Lorival, que comenta para nós este terceiro trimestre de 2025. Louvar a Deus também pela vida dos nossos companheiros da leitura diária, que ao decorrer da semana está trazendo uma porção da palavra do Senhor. Louvar a Deus também pela vida dos professores, os alunos que estarão lecionando e aprendendo desta preciosa lição. Louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos que estão nos bastidores deste grande trabalho que é da escola dominical. Que Deus continue abençoando, capacitando e recompensando os esforços dos nossos irmãos. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 13 de julho de 2025, na lição de número 2, que tem por título Sara. Estaremos aprendendo sobre os exemplos desta mulher virtuosa, esposa do patriarca Abraão, a qual Deus usou este casal para nos trazer grandes exemplos, tanto de fé quanto de batalha, enquanto aqui estiveram sendo grandes vencedores que estão descritos na galeria dos heróis da fé. Textual. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então vemos aqui, irmãos, Deus fazendo um concerto com Abraão, mudando o seu nome e também da sua esposa, pois eles seriam pai de nações, ela mãe de nações e de reis. E Deus dá estes grandes nomes a eles à altura da promessa que Deus tinha para suas vidas. Verdade prática. Sara sabia da promessa que Deus havia dado a Abraão e que ela, como esposa, fazia parte dos propósitos de Deus. Que maravilha, irmãos, a visão desta mulher sábia, a qual vê as promessas de Deus na vida do seu esposo. E não somente contempla, mas também participa. Isso demonstra em Sara não somente a submissão ao seu esposo, mas abraçar todo o projeto de Deus que tinha para a vida daquela família. Leitura bíblica em classe está em Gênesis do capítulo 17, verso 15 a 19. Objetivo geral: mostrar que Sara foi uma mulher virtuosa, submissa ao seu marido e temente a Deus. Objetivos específicos: observar que Sara foi uma mulher aguerrida e disposta a acompanhar o seu marido. Segundo, aprender com o exemplo de Sara a virtude da submissão. E terceiro, ensinar que Deus é poderoso para fortalecer e regenerar o abatido. Que maravilha, irmãos, o que Deus tem feito na vida desta mulher, que até os dias de hoje nos traz grandes ensinamentos. O comentarista coloca para nós aqui na introdução: aqui está uma mulher com um objetivo na cabeça, procurando acertar, ajudar e juntar o quebra-cabeça da vida e agindo como mulher, sendo fiel ao seu marido, à sua família e aos propósitos de Deus. Que mulher não se identificaria com Sara? Pois procura fazer as coisas de maneira que acha melhor, mesmo tentando ajudar Deus no desespero de sua ansiedade, provocando sérias consequências. Deus agiu com misericórdia e realizou os seus propósitos. Que maravilha, irmãos, vemos aqui esta mulher destemida que acompanha o seu esposo na trajetória da sua promessa, mesmo sujeito a errar, como diz a palavra, sujeito às suas próprias paixões, mas está sempre procurando acertar. Só acerta aqueles que decidem fazer algo. Aqueles que cruzam braços, esses são chamados de negligentes e não alcançam nenhuma experiência. Só aqueles que estão dispostos a enfrentar as situações, mesmo sujeito a errar,
esses têm experiências para contar. E melhor ainda se tivermos essas experiências com Deus, como este casal, esta mulher, que dentro do propósito de Deus, mesmo falhando, mas adquiriu grandes exemplos que nos ensina até os dias de hoje. A vida de Sara. Biografia. Sara foi esposa de Abraão, mãe de Isaac. O nome Sara significa princesa. Antes de ter o seu nome trocado, Sara se chamava Sarai, que também significa princesa. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã, por parte de pai Terá. Sara já tinha 65 anos de idade ao partir com Abraão, 10 anos mais velho, de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara foi porque se tornaria mãe de nações. Ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Então vemos aqui, irmãos, esta mulher que decidiu acompanhar o seu marido. Não somente Abraão saiu do meio da sua parentela, mas também ela deixou todos a sua família, para acompanhar o seu marido. Esta mulher que Deus mudou o nome dela de acordo com o propósito, as promessas que Deus teria na sua vida, sendo ela mãe de nações, já com 65 anos de idade, mas era uma mulher bela, e também obediente, fiel ao seu esposo. Deus cumpriu os propósitos que tinha em sua vida, e mesmo sendo uma mulher sujeita a errar, mas é temente ao Senhor, obedecendo, reconhecendo as suas falhas, as suas limitações e esperando o agir de Deus, depositando a sua fé no Senhor, pois Deus é o Deus que cumpre todas as suas promessas. A trajetória de Sara no Egito. Devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiu para o Egito. Na ocasião, Sara já tinha 65 anos de idade. Apesar disso, era considerada uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão temer por sua própria vida e pedir que ela se apresentasse apenas como sua irmã. No Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para o seu harém. Entretanto, o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com que ele chamasse a Abraão e confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. Faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito. Então vemos aqui, irmãos, essa mulher que acompanha o seu esposo no meio das adversidades. O Egito passava por uma situação, o Canaã passava por uma situação, a escassez de alimento, a fome, estava naquela região, e Abraão procura resolver, ou a solução, desce para o Egito, e ali ele tendo que enfrentar também Faraó, temendo pela sua vida, ele omite essas informações. E observamos que esta mulher acompanha o seu esposo mesmo no meio das adversidades, obedece, permanece sendo fiel, mesmo essa situação constrangedora em que eles tiveram que passar e cometeram falhas, ela permaneceu ao lado do seu esposo, obedecendo o seu conselho, obedecendo a sua vontade, mesmo sendo necessário ser chamada como irmã naquela região, ela obedeceu o seu marido. E observamos, irmãos, que Deus interveio no meio dessa situação. Deus é misericórdia, é bondoso, e guarda aqueles que estão passando por situações. Está disposto a perdoar aqueles que erram, que falham e que reconhecem as suas limitações. Deus interveio por 2 vezes, como nós vamos ver aqui a seguir, quando Abraão também teve
essa mesma situação, semelhante com Abimeleque, rei de Gerar. Deus interveio no meio da situação, pois novamente Sara estava sendo reconhecida como irmã de Abraão. Mas Deus, uma vez mais, com sua infinita bondade, os livrou do pecado, livrou de tamanha situação acontecer na vida do grande patriarca, na vida da sua esposa. E Deus prosseguiu com os propósitos a qual Deus tinha reservado para a vida desta mulher, para a vida deste grande homem, o patriarca Abraão. Sara, uma mulher submissa para com o marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vos sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Sara creu nas promessas de que deveria ser mãe, a mãe do filho de Abraão. Segundo a promessa de Deus, Abraão seria pai de uma grande nação. Pela maneira do seu procedimento, provavelmente Sara estava à altura da promessa do seu marido. Ela via como Deus agia com seu marido e a graça que ele tinha diante dos reis por causa da direção de Deus. Que maravilha, irmãos! Que exemplo esta mulher nos traz. O nosso comentarista descreveu aqui para nós. Ela estava atento à vida, à conduta do seu marido, a maneira que Deus agia com seu esposo. Ela reconheceu o senhorio que havia na vida do seu esposo. Não foi por obrigação, mas por reconhecimento, o procedimento da vida de Abraão. Esta mulher demonstra aqui para nós essa visão que ela tem como uma mulher submissa ao seu esposo, temente a Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara tinha feito tudo o que ela podia fazer. Sara fez tudo o que qualquer mulher faria para ajudar o seu marido. Na sua angústia, ela errou em ter oferecido a sua escrava para dar a descendência ao seu marido. Mas logo foi perdoada, pois ela só queria ajudar. Os nossos esforços, por melhores que sejam, nunca vão chegar a nada que se compare com aquilo que Deus pode fazer para nos surpreender. Eu vemos aqui, irmãos, esta mulher temente a Deus. Na sua angústia, cometeu falhas que se tornaram irreparáveis. Até os dias de hoje, o nosso comentarista vai colocar aqui para nós os frutos desta decisão que ela cometeu em sua vida. Esta falha que veio a acontecer, mas Deus a perdoou, não tendo ela ciência de tamanha consequência, procurando acertar. Uma coisa ela fez, ela procurou fazer algo, mesmo não sabendo as consequências daquilo que viria a acontecer. E observamos que ela era temente ao Senhor, acreditava, mas aqui vemos que esta mulher, ela na sua angústia, tentou ajudar a situação. E é necessário, irmãos, aprendermos com este episódio, pois nem todos os nossos esforços, como o comentarista colocou aqui para nós, nem todas as nossas boas vontades estão de acordo com o propósito de Deus. Melhor nós esperarmos no Senhor, como nós estamos aprendendo com as mulheres virtuosas, com seus exemplos, sendo eles bons, sendo eles também ruins e constrangedores, nós levamos para a nossa vida. Nem todas as nossas boas vontades, nossas decisões estão de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Uma mulher desprendida. Conheceu culturas diferentes, andando pelo mundo da época, com porte de rainha, sabia estar
e se portar e fazia tudo para facilitar o bem-estar da casa e do chamado. Sendo esposa, aceitou passar por irmã, mesmo sendo constrangedor e até correndo risco. Sabia que seu marido estava cumprindo a ordem divina e ela prontamente obedecia. Além da beleza física, Sara tinha outras características imprescindíveis para as mulheres vencerem no seu dia a dia. Era uma mulher resolvida para lidar com as situações. Sara era desprendida. Então vemos aqui, irmãos, esta grande virtude, essa característica desta mulher. Mesmo com uma promessa grande, como o comentarista coloca aqui para nós, portava como rainha, sabia estar e se portar diante das situações. Uma mulher bela, que atraiu até mesmo o coração dos reis, mas obediente, temente, fiel ao seu esposo, que passou por situações constrangedoras, riscos de vida, mas estavam atentos ao que Deus havia na vida do seu esposo. Mesmo errando, tentando acertar, mas ela sempre olhava para o seu esposo. Esperava sempre agradar o seu esposo e aguardar as promessas de Deus em sua vida. Algo muito importante, irmãos, que vemos nesta mulher, que as situações aqui, como o comentarista colocou para nós, não a parava, ela sempre estava procurando soluções, e soluções boas, mesmo errando, mas procurando sempre ajudar ao seu esposo, mesmo em meio às adversidades, à fome, às situações vexatórias, constrangedoras, ela estava disposta a enfrentar as situações juntamente com seu esposo. O nascimento de Isaac, Sara e as promessas de Deus. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano e que, tal como Abraão, ela se tornaria mãe de nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que a primeira foi onde seu nome foi mudado, juntamente com o de seu marido. Na segunda ocasião, Abraão recebeu os anjos e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Então vemos aqui, irmãos, a promessa de Deus que se cumpriu na vida de Sara aos 90 anos de idade. Por 2 vezes foi citada esta promessa para Sara na palavra do Senhor, que ela seria mãe de Isaac, quando o Senhor faz o concerto com Abraão, e muda o seu nome. E quando os anjos vêm visitar Abraão, ali eles já determinam o tempo em que a promessa se cumpriria. Deus é maravilhoso e se cumpriu na vida de Sara, este filho maravilhoso, Isaac, o filho da promessa, onde o Senhor daria continuidade ao concerto que Deus tinha na vida do seu esposo. Sara sorriu ao escutar a profecia acerca do nascimento de um filho seu. Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível de se cumprir. Haja vista a sua idade, apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A partir daí, a dúvida deu lugar à fé. E Sara foi revigorada. E a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaac. Então vemos aqui, irmãos, quando Sara sorriu, ao escutar os anjos dizendo ao seu senhor Abraão, tamanha promessa, ela desacreditou na sua situação. Uma mulher já de idade, podemos observar que até mesmo nós desacreditaria que isso seria possível, mas para Deus nada é impossível.
Deus a repreendeu, né? E fortaleceu novamente, colocando nos trilhos novamente a sua fé. Ela acreditou e a promessa se cumpriu. Observamos aqui, irmãos, que Deus, Ele é quem nos exorta, né? Ele nos corrige, mas também é Ele que nos fortalece, nos revigora e nos dá novamente a alegria de continuar observando e acreditando, esperando que as promessas vai se cumprir em nossas vidas. O cumprimento da promessa. E disse Sara: Deus tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Isaque, o filho da promessa, finalmente nasceu no lar de Abraão e Sara. Através de Isaque, Deus continuaria o seu concerto com Abraão, e cumprindo o cumprimento da promessa de Deus a Abraão teve lugar depois de 25 anos. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Lamentações 3:25. No tempo determinado por Deus, suas promessas finalmente se cumprem. Que maravilha, irmãos, vemos aqui o cumprimento da promessa. Sara sorriu, se alegrou, com a promessa se cumprindo em suas vidas, tanto na vida de Sara como a do seu esposo. E observamos que ela sorriu, Abraão também sorriu, diante das suas limitações, mas agora estão alegres porque a promessa de Deus se cumpriu. Observamos que na trajetória da promessa de Deus em nossas vidas, estamos sujeitos a cair nessas mesmas falhas, de precipitarmos, tentarmos adiar aquilo que Deus tem prometido, tentar ajudar Deus, e inúmeras das vezes falhamos, mas Deus no seu tempo certo, no tempo determinado, Ele vem para cumprir aquilo que Ele prometeu. Que possamos nós esperarmos no Senhor, que as promessas dEle se cumprirão em nossas vidas. Bastamos nós permanecermos fiel a Ele, pois a promessa virá no tempo determinado do nosso Senhor. Sara cometeu alguns erros em sua vida, mas ela cria em Deus e foi sempre fiel ao seu marido. Ela acompanhou Abraão em suas viagens e tratava com respeito. Depois da dúvida inicial, Sara creu que Deus lhe daria um filho. Mesmo sendo estéril, Abraão amava Sara muito e não abandonou. Quando Sara morreu, Abraão e Isaque lamentou muito. A única propriedade que Abraão comprou na sua vida foi o lugar para sepultar sua querida esposa Sara. Então vemos aqui, irmãos, com um grande exemplo, este casal, esta mulher, mostra para nós submissão, o respeito ao seu esposo, a ser temente ao Senhor, a absolver os propósitos de Deus que tem para a vida do seu esposo, sendo participante das promessas de Deus, que Deus havia feito a Abraão. Ela obedeceu ao seu esposo e também a Deus, esperou no Senhor e se cumpriu a promessa. Mesmo uma mulher sujeita a errar, mas tem grandes exemplos para nós. Que Deus continue abençoando a cada uma das nossas irmãs que estão nessa trajetória de vida juntamente com seu esposo. Deus irá abençoar, estar capacitando a cada uma das irmãs virtuosas que têm assumido esse papel, mesmo tentando ajudar no meio das falhas. Deus é misericordioso, Ele é poderoso e nos dará a solução, nos livrará de tamanhas situações e até mesmo do pecado, como nós vemos aqui no exemplo deste casal. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.